Na verdade, eu comecei essa pós justamente com a utilização das aplicações, né, e utilização das IAs por conta dessa pós. O meu colega, um colega meu, Moisés, né, ele já tinha feito essa pós e ele me falou do quão enriquecedor foi para ele. E eu animei, aí eu falei, quando tiver, você me fala que eu quero fazer. E aí ele me informou, eu comecei, já estou na 7ª disciplina, né, concluindo ela, e estou gostando demais, cara, porque tem tudo a ver com o meu projeto, que era só pré-paz. E aí eu falei, cara, vou incorporar a inteligência artificial, já que é um tema tão inovador agora, tão sendo tão amplamente divulgado. E como é um tema que está sendo abordado nas nossas pós, utilização de recursos didáticos, eu falei, vou levar isso para a sala de aula. E aí casou e eu estou utilizando isso agora na sala de aula. Eu comecei com a ideia, ano passado eu trabalhei jogos, né? Trabalhei matemática financeira também com eles, educação financeira e matemática financeira para eles terem uma noção, que era um projeto que eu tinha. Este ano, né, eu começando a pós, eu quis inovar um pouquinho, né? Falei, não, vamos preparar, até fiz uma pesquisa, os meninos pediram para fazer uma coisa voltada para vestibulares, paz, então eu foquei nisso. E a pós me incentivou a ensiná-los a usar recursos digitais, né, as IAs. Porque, por exemplo, a professora pede uma redação, o aluno já estava buscando o ChatGPT para elaborar uma redação. Só que eu estou estimulando eles a buscar a inteligência artificial não apenas para fazer o trabalho, mas para sugerir um ensinamento, uma questão didática de como elaborar e melhorar uma redação. Porque eu falei para eles, né, a gente foca, gente, vocês têm a inteligência artificial que faz a redação, mas no vestibular, no PAS, vocês não vão usar o ChatGPT. Então, que tal perguntar para o ChatGPT como fazer uma redação nota 1000? Como elaborar uma dissertação, passos, dicas? Então, eu estou incentivando isso, que eles utilizem da inteligência artificial, e aí eu incorporei isso no meu projeto. Porque, por exemplo, para estudar, eu falei para eles, cara, uma das primeiras atividades foi a elaboração de um roteiro para criar um roteiro de estudo programático, com cronograma, para o aluno ter uma ideia do que ele vai estudar para o PAS. Primeira etapa, o que ele tem que estudar, primeiro bimestre, entendeu? Então eles usaram o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, várias inteligências artificiais relacionadas a isso, que criou esse roteiro. E aí eu fui explorando coisas a mais, entendeu? A última atividade foi um podcast, pedi para eles elaborarem um podcast sobre um tema bem recorrente, que é, por exemplo, como vai ser a educação do futuro, entendeu? Então, teve uma menina que elaborou um podcast bem rico sobre como será a educação do futuro em forma de podcast. Então, foi casado com a última disciplina. Então, eu estou associando isso, entendeu? Mostrando para eles que eles podem usar essas ferramentas para ensiná-los a pesquisar, porque conhecimento eles têm na palma da mão, no celular, eles só não estão sabendo buscar. E com a inteligência artificial, ela dá uma orientação, ela funciona como um coach, que hoje nós temos tanto coaches profissionais que estão cobrando para fazer um cronograma, para fazer um roteiro, e a inteligência artificial faz isso ali na palma da mão do aluno. Então, eu casei dessa forma, entendeu? Juntei o que o aluno busca, usando a inteligência artificial para ele saber buscar isso. Não, sim. E é uma coisa que eu gosto, né? E é uma coisa que eu gosto e que eu estou vendo e percebendo a necessidade, porque o futuro, como até a minha aluna montou o podcast dela, eu achei até engraçado, porque ela pediu para o ChatGPT montar o roteiro, e no roteiro falava que o professor ele não vai mais transmitir conhecimento, entendeu? O professor ele vai ser só um mediador, aquilo que a gente vê nas pedagogias que a gente estuda aí, de Piaget, do Montessori, a questão do professor auxiliar ali. E aí o que acontece? Eu vendo essa proposta da pós-graduação e vendo que o aluno ele tem essa dificuldade, porque hoje a gente tem que inovar na sala de aula, né? O professor hoje ele não pode mais ficar só naquela mesmice de só transmitir o conhecimento, porque as salas estão cheias, tem questões relacionadas também com a dificuldade tecnológica, muitos alunos ainda não têm esse acesso, então a gente faz grupos de estudo, dá possibilidade de eles pesquisarem em conjunto, já trabalha uma questão de socialização, de compartilhamento de ideias, faz uma roda de conversa, trabalhando outras metodologias ativas, e a tecnologia eu ainda estou tendo essa dificuldade
sabe? Com a questão de acesso por parte dos alunos. Mas, conforme eu vou acessando, usando os computadores que ainda nós temos em sala de aula, o celular mesmo, eu tento fazer muita coisa pelo celular, então às vezes eu compartilho uma internet com eles, para eles poderem postar um vídeo, postar um podcast para mim, ou acessar um recurso digital. Então a gente faz esse compartilhamento e eu achei a interação legal. O ponto forte que eu quero deixar claro aqui é que essa forma que eu estou usando, esse recurso digital, me aproximou mais dos alunos, entendeu? Então eu sentei mais próximo deles. Então é uma coisa que muda muito, porque a questão do professor estar ali como autoridade, ensinando, e o aluno só sentado, isso é uma coisa muito tradicional. Não venham dizer que seja tão ruim, mas eu hoje, usando recursos digitais, eu posso sentar com o aluno no intervalo, ele traz o celular dele, a gente pega, eu compartilho a internet, a gente troca informação, ele pergunta, professor, o que eu posso mudar aqui? Então, o auxílio dessa tecnologia, eu estou usando para causar uma aproximação maior entre eu e os meus educandos, que eu achei forte isso, bacana. Nessa atividade, como a gente tem essa questão de hoje a inteligência, o recurso digital, ele permite que a gente tenha contato estando distante. Então, pelo WhatsApp, eu sempre, toda vez que eu começo algum projeto na escola ou alguma aula, eu sempre tenho essa preocupação de criar um grupo de WhatsApp específico para a minha disciplina, um grupo meu. Eu sou administrador, coloco um dos alunos representante como administrador e insiro todos os alunos. Então, eu tenho acesso aos alunos a qualquer instante. Então, isso facilitou muito a minha pesquisa, porque aí a gente foi lá a gente usou alguns recursos dos formulários, né, onde eu elaborei um questionário e mandei para os alunos, onde eles puderam responder esse questionário que me deu um suporte para eu fazer a mensuração lá, criar todo o critério de avaliar e montar a minha primeira atividade, né? Que eu até usei também aquela coisinha da nuvem de palavras, eu pedi para eles brincarem, então eu fui explorando esses recursos, além do fato de ter um grupo da escola, dos professores. Então eu também fiz isso, mandei um formulário específico para os professores, onde tem esse grupão com os professores, onde muitos entraram, participaram, eu pedi, né? Falei, gente, entra aí, participa, faz um comentário. Eu não fiz perguntas cansativas, eu acho que eu fiz 3 ou 4 perguntas para os professores. Nesse mesmo grupo dos professores tem a gestão, tem os coordenadores, então eu pedi para que eles também se apresentassem, entendeu? E o grupo também da escola em si. Eu achei uma falha porque eu não alcancei muito, eu acho que foi os pais. Faltou essa coisa de perguntar direcionado para os pais. Mas teve algumas perguntas, eu não me recordo, que o aluno poderia pedir um auxílio para a família, entendeu? Então, isso já foi incorporado ali, porque eram questões que eu estava levantando para o aluno perguntar ou questionar ou levantar em companhia dos pais ou do responsável, entendeu? Não foi uma coisa direcionada, porque a gente tem contato com os alunos pelo WhatsApp, com os professores, mas com os pais só em reunião de pais, os que vão ainda, então é mais complicado, mas de uma forma geral eu tentei pegar o máximo da comunidade escolar. Aí eu também fiz essa dinâmica, colei lá no trabalho, porque os que estavam em sala de aula, né, eu pedi para organizarem um desenho. Então, alguns fizeram desenhos, outros me responderam, criaram um texto. Aí eu pedi vários recursos, né? Uns criaram um texto no WhatsApp, outros montaram uma paródia. Teve um que fez um desenho, um outro fez um rap. Então eu fui pegando todos esses tipos de fragmentos e fui recortando. O meu trabalho, se você o viu, você deve ter visto que ele ficou parecendo um Frankenstein, todo recortado, cheio de pedaços, de colagens, porque eu usei vários recursos. Então, como eu tenho contato com os alunos, eu pedi para que eles fizessem alguns desenhos. Então, eles fizeram alguns desenhos, eu coloquei lá. Só que eu queria pegar um grupo maior, uma amostragem maior, né? E aí eu fui fazendo o formulário e mandei também pelo WhatsApp para eu pegar mais alunos possíveis. Eu costumo até dizer, porque eu peguei o projeto, eu abracei a causa do projeto,
E eu tinha uma resistência danada em trabalhar em conjunto, né? A minha vida toda eu sempre fui, e eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu sempre fui meio individualista, eu sempre fui de trabalhar sozinho. Eu tinha uma resistência danada em trabalhar com projetos. Então, quando o assunto era projetos que eu tinha que juntar com outros professores para desenvolver, isso já me dava uma resistência, já me dava uma... Eu já colocava dificuldades e até uma... Não participava de muitos. E aí o projeto, né, eu peguei o MTI, a Escola Tempo Integral, e ela é totalmente projeto integrado, então tem muita interdisciplinaridade, e aí isso foi me fazendo sentar, discutir com os colegas o que a gente poderia fazer. E após, ela me trouxe essa questão de desenvolver um trabalho diferente com os alunos, e às vezes eu preciso de ajuda de outros colegas. Então, como eu venho daquela coisa de antes, é mais individualista, eu tinha resistência em desenvolver trabalhos em grupos. Desde do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, eu lembro que eu sempre fazia trabalho sozinho, ou quando eu fazia em grupo, eu sempre encabeçava. Eu sempre gostava de ter a liderança para fazer do meu jeito. Então, como eu tinha muito isso, eu acho que, apesar do integral, a escola Tempo Integral, ter me ajudado a aceitar um grupo, eu acho que a pós também está me fazendo isso, para eu sentir a necessidade de abraçar outros professores para poder me ajudar. Igual essas pesquisas. Eu mando no grupo, eu converso com alguns professores, então isso fez com que eu desenvolvesse uma coisa em conjunto. Então eu acho que o ponto positivo para mim, do meu antes e do meu hoje, foi a questão de eu trabalhar e ter essa preocupação em trabalhar em conjunto, sabe? Trabalhar de forma integrada com outras disciplinas, outros professores. Isso me ajudou muito porque eu tinha muita resistência. Eu sou de exatas, então eu acredito que isso é uma característica dos professores de exatas que tem essa coisa de trabalhar tudo sozinho. Então eu aprendi muito a trabalhar e hoje nós temos uma professora, a Cordélia, que desenvolve um trabalho de artes maravilhoso, então eu sempre estou em parceria com ela. O professor Moisés, que desenvolve um trabalho sobre empreendedorismo. A professora Fernanda, que trabalha redação e escrita criativa. E tem um professor de atividades corporais. Então eu pensei sempre em escolher um projeto que casasse e unificasse todas essas habilidades do aluno para que eu pudesse sentar e poder participar junto com eles do desenvolvimento de um projeto. Então, esse foi o meu antes, um Tarley mais engessado, né, um Tarley mais tradicional para um Tarley hoje mais que explora a questão de trabalhar em grupo, de usar outros recursos. Então, aos professores que um dia estiver assistindo isso aí, que forem assistir, entrem nessa possibilidade de fazer uma pós como essa, porque é uma pós que realmente ela agrega muito, ela traz muito conhecimento para os professores que têm uma certa resistência, porque eu vejo muitos, quando a gente participa das aulas, professores que entraram com aquela resistência relacionada à tecnologia. Então, os professores são muito pacientes, os professores são muito bacanas, então é uma pós que te ajuda mesmo a construir. Então, o que eu mais gostei nela foi isso, né? Não é aquela pós que você só senta, ouve e ouve e não sabe como aplicar. Eles te orientam, tem outras oficinas, tem outros complementos dentro da pós-graduação que te fornece uma ajuda para você literalmente colocar a mão na massa, colocar a mão ali no teclado, usar os recursos digitais, elaborar um podcast, elaborar um vídeo, usar ferramentas tecnológicas, que eu acho que é o grande problema hoje para muitos professores é que eles entraram justamente com isso. Eu tenho dificuldade com a tecnologia, eu quero entrar para aprender a usar a tecnologia. E para aqueles mais recentes, né, nesse meio de transição, no meio tecnológico, é uma ótima oportunidade para você se aprofundar em conhecimentos, porque eu já conhecia. Eu comecei a estudar inteligência artificial quando ela surgiu por conta própria. Mas o Sebrae, né, a pós-graduação, me possibilitou aprofundar e enriquecer mais ainda os conhecimentos nessa área da inteligência artificial e da tecnologia. Então, façam essa pós porque é muito enriquecedor.